A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro meio de salvação, senão através de Jesus Cristo, ok? A Bíblia diz que Deus levantou Noé como pregoeiro da justiça, mas Noé não foi o salvador do mundo. A Bíblia diz que Deus levantou Davi para ser rei em Israel, mas Davi não foi o salvador do mundo. Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, mas Moisés não foi o salvador do mundo. Deus levantou Jeremias para ser profeta em Israel, mas Jeremias não foi o salvador do mundo. Deus levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor, mas João Batista não foi o salvador do mundo. Mas nós vemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, que diz assim: na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador do mundo. E esse Salvador é Cristo. Cristo veio para cumprir todas as profecias que está escrito a respeito sobre ele mesmo. Como, por exemplo, quando Adão pecou, foi expulso do paraíso, a Bíblia diz que Deus não desistiu do homem. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Nós vemos também em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz que eis que uma virgem dará luz e terá um menino, e o seu nome será Emanuel, significa Deus conosco, ok? Então essas profecias que estava se referindo a Cristo. Então Cristo, quando ele nasce, cumpre todas as profecias que já estavam falando através dos profetas. Então Jesus, ele é o Salvador do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não existe outro meio de salvação, senão através de Cristo. Como nós vemos lá em João capítulo 14, versículo 6, disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Somente através dele que o homem possa ter salvação. Então nós vemos também que não existe outro meio de salvação, senão através de Cristo. Então Maria não salva, ok? Pedro não salva. Pastor não salva, Papa não salva, Buda não salva, Maomé não salva, Allan Kardec, o pai dos espíritas, também não salva. Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, não salva. Joseph Smith, que é o fundador da Igreja dos Santos Últimos Dias, não salva, ok? Mas que nós vemos na Bíblia que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Somente ele que pode salvar o homem. Não existe outro meio de salvação. Muitas pessoas querem apresentar outro meio de salvação para ser salvo, como por exemplo a reencarnação, assim como Allan Kardec, os espíritas ensina a respeito da reencarnação. O que é reencarnação? É a pessoa que morre agora, o seu espírito, a sua alma sai daquele corpo, espera a outra oportunidade para reencarnar em outro corpo e através de várias vezes ser a reencarnação, e aí será salvo. Então é outro meio de salvação. Mas a questão dessa doutrina, ele vai anular o sacrifício de Cristo, porque não precisa do sacrifício de Cristo. Ele vai anular a ressurreição, porque a Bíblia fala sobre ressurreição, não em reencarnação. E vai anular o juízo final. Porque se a pessoa vai reencarnar várias vezes, até ser um dia um espírito perfeito, então vai ser salvo e não vai ser condenado, ok? Então vai anular o juízo final. Outro exemplo que as pessoas ensinam, outro meio de salvação, a respeito do purgatório. O que é o purgatório? A Igreja Católica ensina que existe o purgatório. É a pessoa que morre, ele não foi para o paraíso e nem foi para o inferno. Ele vai para o purgatório. O purgatório significa um fogo que vai purificar os seus pecados. Depois da purificação dos seus pecados, então aí ele será salvo. Então é outro meio de salvação. Então, o primeiro lugar, mostra salvação após a morte. Quando a Bíblia fala que nós podemos ser salvos, é através de Cristo. Enquanto nós temos vida, até na última hora Jesus salva, como aquele ex-ladrão da cruz. Na última hora ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo
Então nós vemos que até na última hora Jesus salva. Mas depois da morte não existe salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 7, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue seu juízo. Então não existe salvação após a morte. E o purgatório está ensinando outro meio de salvação e após a morte. As igrejas, como as testemunhas de Jeová, ensinam que Deus vai dar outra chance para os ímpios, para aquelas pessoas que morreram sem ter o conhecimento pleno de Jeová. Então essas pessoas vão ressuscitar, vai ter o direito de ter o conhecimento da palavra de Deus, e aí ele vai servir a Deus ou não, ok? Então é outro meio de salvação depois da morte. Para os mormons, ele ensina o batismo pelos mortos. O que é o batismo pelos mortos? Você agora faz parte dos mormons, mas algum parente seu morreu sem salvação. Então, você se coloca no lugar daquela pessoa e vai se batizar. Nesse batismo, que é o batismo pelos mortos, você se batiza no lugar daquela pessoa e aquela pessoa será salva. Então, é outro meio de salvação fora de Cristo. Mas a Bíblia é bem clara. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nem outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Como nós podemos ser salvos? Primeiro, crer. Porque se um homem não crer, como é que ele vai ser salvo? Ele tem que crer que Cristo é o Salvador, que Cristo morreu na cruz, que o sacrifício da cruz é para nos salvar. O homem tem que crer. Segundo, ele tem que se arrepender. Porque tem pessoa que crê, mas não se arrepende. Então a pessoa tem que crer e se arrepender. Terceiro, confessar. Porque tem pessoa que crê em Cristo, que Ele é o Salvador, ele se arrepende dos seus pecados, mas não confessa Jesus como Salvador. Porque aquele que confessa Jesus como Salvador, ele tem que obedecer a sua palavra. Então, a questão é esta. Quem crê, confessa, se arrepende e obedece a sua palavra para ser salvo. Como, por exemplo, o ex-ladrão da cruz. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Reconheceu que ele era pecador, estava ali porque ele se merecia. E reconheceu que Jesus era rei. E ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse na mesma hora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que privilégio! Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. E quando Jesus encontra um coração arrependido, ele está pronto para perdoar os seus pecados. Então, não existe outro meio de salvação senão através de Cristo. Não existe outro Salvador senão através de Cristo. Muitas pessoas estão mostrando outro meio de salvação, porque tem pessoa que diz, eu sou salvo pelas obras, eu sou bonzinho, nunca pequei, nunca roubei. Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. E Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então ninguém escapa da lei do pecado. Aí por isso que Jesus veio, se fez pecador, significa assim, ele se fez culpado por nós. Ele não pecou, ele foi inocente, mas ele se fez culpado. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas culpas. Então é uma pessoa inocente, se fez culpado para morrer em nosso lugar. A morte de Cristo, nós vemos que através da morte de Cristo, a Bíblia diz que nós temos o perdão de Deus, a comunhão com Deus. Nós podemos ter aliança com Deus novamente. A partir do momento que reconhece o sacrifício de Cristo, reconhece que nós somos pecador e confessar Jesus como Salvador. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.